Hoje nós vamos compartilhar a primeira semana desse novo volume do Alimento Diário, né? Que se intitula Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. E o título dessa semana, ele é Casamento, mas é com um princípio para a edificação da igreja. Então, nós abordamos aqui, vemos no Alimento Diário, muitos aspectos relacionados ao casamento. Mas qual é a vista do Senhor em relação ao casamento? A edificação da sua igreja. Então é uma figura, né? O casamento é uma figura do casamento entre Cristo e a sua igreja. Então tudo que nós falarmos que tiver relação com casamento, os irmãos tenham essa visão, que é para aplicação, para um viver, para a edificação da vida da igreja. Aleluia! Gostaria de ler com os irmãos Mateus 19. Nós estamos em Mateus 19. Do versículo 3 até o 6, por enquanto. Diz assim, o título, né, que está colocado aqui, os irmãos sabem, né, esse título que é colocado, ele não, entre aspas, ele não é bíblico, é só para nos dar uma direção, né, um norte. E fala sobre a questão do divórcio. Então vieram, versículo 3, a ele quem? Jesus, né? Alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Palavras do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Então hoje nós vamos abordar esse assunto, né, que ele é um pouco polêmico, é delicado, é controverso muitas vezes, né? E muitos até evitam falar nesse tema na vida da igreja, que é divórcio. Por quê? Muitas feridas ainda podem estar abertas, né? Especialmente, irmãos, entre nós cristãos. Não deveria, mas especialmente entre nós cristãos, isso acontece muito. Outro dia aqui nesse lugar, nesse mesmo lugar, ocupando esse lugar aqui, o irmão Caleb, ele se emocionou ao falar da relação dele com o seu filho. E ele disse que não se achava digno, não se achava no seu lugar de fala, né? Ele não se achava digno de falar da relação entre pai e filho. Assim como muitos podem estar olhando para mim e pensando a mesma coisa. Quem é esse aí para falar de casamento de público? Fala assim, ó, eu tenho que falar para você que você está certo. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Meu casamento, eu não sou perfeito. Meu casamento não é o modelo perfeito de casamento. Mas eu também te digo que eu tenho plena convicção do que Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa e na vida da minha família. E eu creio plenamente no poder restaurador e renovador do Espírito Santo. Essa é a nossa plena convicção, pelo menos é a minha. E eu tenho em mente que cabe a nós, nesse tempo presente, nos arrependermos e seguir na caminhada com o Senhor Jesus. Porque Ele é fiel e justo para completar essa maravilhosa obra que um dia Ele começou na nossa vida. A nossa esperança está nele. Não está em mim, não está na minha esposa, não está na minha família. A esperança da minha casa está no Senhor. Nós precisamos agarrar, irmãos, com todas as forças, essa oportunidade que o Senhor nos deu de nos arrependermos, de começar de novo e de ter uma vida abundante. Abundante. Sabe o que eu vejo nas Escrituras? Eu vejo a vida de um homem caído, sendo restaurada. E o registro que tem na Bíblia da parte de Deus é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu vejo na Bíblia? Uma mulher julgada, ouvindo o barulho das pedras caindo no chão,
E a hora que ela ergue a cabeça, ela não vê nenhum dos seus acusadores, mas ela vê Jesus. Eu vejo uma mulher no seu 6º casamento, deixando seu velho cântaro de água para trás e agora bebendo da água viva, que é o Senhor Jesus. É isso que eu vejo nas Escrituras. Eu vejo também as palavras do meu Senhor dizendo: se nós soubéssemos o que quer dizer misericórdia quero e não holocaustos, muitos justos não seriam condenados. É isso que eu vejo nas Escrituras. Vamos orar para o Senhor falar com a gente essa manhã? Mais uma vez, Senhor Jesus, nesta manhã eu venho diante do Senhor, diante do teu sangue, diante da tua vida, Senhor, pedir que o Senhor revele a mim tua glória, que o Senhor me lave com teu sangue precioso. Restaura, Senhor, a minha vida. Restaura, Senhor, o meu casamento. Restaura, Senhor, a minha família. Restaura a minha comunhão contigo. E o que eu fizer seja sempre voltado para a edificação da tua igreja, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, infelizmente, irmãos, algumas pesquisas mostram que o número de divórcio no meio dos assim chamados evangélicos não tem diferença da sociedade aí afora. E isso é uma notícia triste. Por quê? Porque, na verdade, nós deveríamos ser o modelo da sociedade. Eu não estou aqui generalizando, não quero criar polêmica. Sei que existem casos e existem casos. Existem casos que são para preservação da vida, violência doméstica, abuso, abandono, etc. São casos e casos. Isso aí só quem vai julgar é o Senhor. Mas eu entendo que esse assunto precisa ser conversado, precisa ser dialogado dentro da igreja. Assim como a gente quer conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, sobre drogas, para que eles não saiam lá fora e sejam doutrinados por outras pessoas. Nós precisamos falar disso. E nós, irmãos, somos aqueles que têm as respostas para todas as mazelas da sociedade. Tudo que você pensar que tem de degradação e de problema na sociedade, nós somos aqueles que temos a resposta. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos as Escrituras. Nós temos a quem recorrer. E é Ele que vai nos mostrar, nos direcionar, nos transformar, nos moldar segundo a sua vontade. Então, o divórcio, ele é uma tragédia para o modelo de família instituído por Deus. Não foi assim no princípio. Depois vamos ver isso. E às vezes a gente pode pensar que isso é um problema apenas entre o marido e a mulher, mas não. Ele traz consequências para toda a família e, posteriormente, para a sociedade. Ele não fica simplesmente entre o marido e a mulher. E nos tempos atuais, que nós cremos também ser os tempos finais, e nós, como trabalhadores do final da era da igreja, nós devemos estar focados na edificação da igreja. Só que é impossível eu falar da edificação da igreja se o meu lar não está edificado. E louvado seja o Senhor pelo alimento diário. Abordou tantos assuntos sobre casamento essa semana, com o fim da igreja ser edificada. O nosso casamento é consertado, a nossa vida familiar é consertada, a igreja é a expressão do lar. A igreja é a expressão da família. É uma miniatura da igreja. Então, se o nosso lar está ok, a igreja, ok. É simples assim. E o que predomina nessa questão do divórcio? O que quer dizer separação? É a falta de unidade. E a falta de unidade, irmãos, é algo terrível para o Senhor e para a edificação da sua igreja. Toda a Bíblia, de capa a capa, nós vemos que o desejo de Deus está na unidade. Quando ele disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava ali, se juntando, né? O Deus triuno, tripartido ali, se juntando ao homem. Falou, uma só pessoa.
façamos. Quando ele disse para Abraão, ó, de ti farei uma grande nação. Quando ele disse depois lá, falou assim, ó, vocês são o meu povo, sacerdócio real, propriedade exclusiva, minha. É um povo, uma igreja, uma família, um lar, uma noiva. É um. De capa a capa, o desejo do Senhor é a unidade. E nós precisamos ter isso sempre em mente. Você quer uma forma ou uma ferramenta de mensurar se a vontade de Deus está sendo feita ou não? Às vezes a gente se questiona, né? Será que é a vontade de Deus ou não é? Deus deixou essa ferramenta. Deus deixou essa régua para a gente medir. E ela não é uma doutrina, não é uma religião, não são práticas. É uma pessoa. É o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa régua. E é justamente por isso que o nosso Senhor Jesus fez aquela oração maravilhosa lá em João 17. Eu vou pedir para os irmãos projetarem. Vamos acompanhar, por favor. João 17, versículo 17 até o 21. João 17, do 17 ao 21. Ele diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai crer em Jesus? Pela unidade. A unidade no nosso casamento, na nossa família, e a unidade no seu corpo, na igreja. E Jesus, ele veio para restaurar toda a obra de criação de Deus, né? A obra que foi corrompida pelo pecado. Ele veio para corrigir a nossa rota e nos colocar no único caminho que nos leva ao Pai. Veja que sempre que Jesus é interrogado, como nós vimos nessa leitura de Mateus 19, ele não chega com algo objetivo e uma resposta pronta. Ele leva as pessoas a uma reflexão. Ele sempre traz princípios já estabelecidos pelo Pai, pela palavra de Deus. Então, quando ele é interrogado, o Senhor já fala, né? Vocês não têm lido que desde o princípio, o Senhor Jesus transporta eles lá para Gênesis 1 e 2. E eu te pergunto, como era no princípio? Como vivia o primeiro casal na terra? Nós sabemos, igreja. Como? Nós temos as Escrituras. Nós temos a Bíblia Sagrada. A palavra genuína, eterna, imutável de Deus. E nós vemos que lá, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, no jardim do prazer. E ali eles tinham tudo para satisfazer seu corpo físico e também o seu espírito. Porque o Senhor, na viração do dia, estava lá, tendo comunhão com o homem. E eles eram plenamente preenchidos. Isso é maravilhoso, Senhor Jesus. Eu vou ler para os irmãos aqui do 7 até o 12. Vocês vão acompanhando aí, por gentileza, e nós vamos refletindo. Replicaram, né, para Jesus. Perguntaram de novo, mas por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar.
Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então, o que o Senhor Jesus está trazendo aqui o entendimento? Primeiro eu quero abordar um ponto que a gente já viu no começo da conferência que começou a tratar do livro de Mateus, é que o apóstolo Mateus, ele fala especificamente para o povo judeu. Ele está querendo trazer o entendimento ali desde o princípio que Jesus cumpriu todas as profecias, que ele é o Messias, que ele é o rei aguardado, que ele é o filho de Davi. Então, Mateus está sempre fazendo essa conexão dos judeus para o Novo Testamento, né? Para o Senhor Jesus, para o Novo. É interessante nós notarmos que esse trecho também está relatado no Evangelho de Marcos e de Lucas. Porém, nem Marcos e nem Lucas coloca esse acréscimo aqui, ó, por causa de relações ilícitas. Por que será? Porque Marcos e Lucas, eles estão falando especificamente para os novos convertidos, né? Para os gentios, para outros povos, não mais para os judeus. E por que Mateus faz essa diferenciação aqui especificamente para os judeus? Quando os fariseus perguntaram para Jesus, o que eles falaram para o Senhor? É lícito repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eu fiquei pensando, né? Como assim qualquer motivo? E isso realmente é verdade, tá? É por qualquer motivo. Segundo algumas interpretações, né? Se a mulher fizesse algumas interpretações da lei do Antigo Testamento, lá no passado, se a mulher fizesse algo de inconveniente, o marido podia lavrar uma carta de divórcio. Agora, o que é esse inconveniente? Poderiam ser coisas banais, irmãos. Tipo, salgar a comida, tipo, andar com o braço exposto, andar com a cabeça descoberta. Isso não está tão distante de nós, né? Se você olhar para o Oriente Médio, você vai ver que é assim até hoje. A mulher tem que usar uma burca completa, só fica o olhinho ali aparecendo. Então, o marido, ele podia se usar de qualquer artifício para deixar sua esposa, largar. Então, o divórcio, ele já acontecia antes de Moisés. Mas o que Moisés fez não foi permitir o divórcio. E o Senhor Jesus afirmou isso. Ele veio para regulamentar e diminuir essa degradação que já vinha acontecendo lá de trás. Lá de trás. Apesar de parecer algo bem tímido, né? Ainda assim a gente vê quanta injustiça as mulheres passaram, mas já era uma forma de proteger as mulheres. Deus já estava ali orientando Moisés a instituir já uma proteção para a mulher. Muitos homens daquela época, eles se casavam e deixavam suas mulheres, seguiam suas vidas como se nada tivesse acontecendo. E o que acontecia com essas mulheres? Elas ficavam deixadas à própria sorte, desamparadas. E se elas se casassem de novo, ainda poderiam ser acusadas de adultério. E a consequência do adultério era a morte. Mas agora, com Moisés, o homem que queria se divorciar, ele ia ter que ir diante de um sacerdote, de um escriba, e explicar o que está acontecendo. E diante desse sacerdote, desse escriba, ele ia ser orientado e conduzido, né, a não fazer isso, ou se fizer, tem que ser por um motivo justo. Então ele não podia mais, de qualquer forma, se separar. Tinha que ter o intermédio ali, né, passava por um sacerdote. Vamos dizer, nos dias de hoje, seria um aconselhamento bíblico. Alguém que está com problema no relacionamento, se aconselha, escolhe um irmão maduro, uma irmã madura, se abre, e ali você é aconselhado, segundo as Escrituras.
Então, ele podia aconselhar. E quem era esse sacerdote, esse escriba? Era alguém do povo. Ele conhecia os costumes, conhecia a lei, ensinava a lei. Então, ele sabia o que era conveniente e o que não era conveniente. Entendeu? Não ficava apenas ao crivo do homem. Falar, eu quero me divorciar e pronto, acabou. Não. Tem que passar pelo sacerdote. Então, dessa forma, ainda que o homem se divorciasse, ele precisaria entregar à mulher um documento que a deixasse livre. Isso já era um grande avanço, tá? Nós não podemos esquecer que as escrituras, desde o Antigo Testamento até hoje, elas são uma revelação progressiva da vontade de Deus. Não quer dizer que Deus permitia essas coisas, mas ele tolerava, porque ele estava trazendo uma compreensão para a humanidade, até nós chegarmos em Jesus, né? Que é a revelação máxima de Deus para nós. Então vocês entendem agora que quando vemos aqueles versículos que falam casavam-se e davam-se em casamento, lembra que o próprio Mateus falou isso no final dos seus evangelhos, que o tempo do fim será parecido com os tempos de Noé, onde eles se casavam-se e davam-se em casamento. Era isso aqui. Os homens se casavam e de repente ele via um defeito físico na esposa, ele via uma coisinha banal, como nós falamos aqui, salgar comida, ou deixar o braço exposto, ou não cobrir a cabeça, e ele se separava e casava de novo. Só que essa mulher ficava abandonada. Mas agora Mateus coloca essa condição em casos de relações sexuais ilícitas. Isso já era algo específico para os judeus. Então, Marcos e Lucas, ele não quis confundir a cabeça de quem estava chegando, de quem estava recebendo Jesus. Mas os judeus, ele falou assim, a não ser que seja por causa de relações sexuais ilícitas. E o que isso queria dizer? Queria dizer que se fosse por causa disso, somente por causa disso, a lei mandava que a mulher fosse morta. E se a mulher fosse morta, o homem estaria livre para casar de novo. Essa é a condição. Se um morrer, o outro está livre para casar de novo. O próprio apóstolo Paulo, que era judeu, ele falou isso. Falou, enquanto você está com a lei está viva, você está casado com ela. A hora que a lei morrer, você está livre. Então isso já foi um grande avanço. E Mateus fez isso. E aí, o que os discípulos falaram na leitura de Mateus 19? Falou, se é dessa forma, então não convém casar. A Bíblia fala que os discípulos falaram isso. Se os próprios discípulos ficaram desanimados com as palavras do Senhor Jesus, imagina quão duro era o coração do homem. Por isso que Jesus falou que por causa da dureza do vosso coração. Eles tinham um coração duro, só se preocupavam consigo mesmo. Não se preocupavam com a outra parte, com a esposa, com o casamento, com o cônjuge, com o que Deus estabeleceu desde o princípio. Então, por causa dessa dureza, Deus falou assim, Deus permitiu por causa da dureza. E era esse coração duro. É interessante nós notarmos que Deus não dá ponto sem nó. O Senhor Jesus não dá ponto sem nó. Antes dele entrar em Mateus 19 e falar tudo isso daí para os seus discípulos, falar isso para os judeus, trazer esse entendimento para nós, não tem como nós chegarmos em Mateus 19 sem termos passado por Mateus 18. E o que nós vemos em Mateus 18? Depois você pode ler na sua casa, mas ali no final do evangelho de Mateus 18, ele fala do credor incompassivo. Quem era esse credor? Era alguém que teve uma dívida impagável, perdoada pelo rei. Uma dívida que ele não podia pagar. Nós já vimos aqui, são mais de 100 mil anos de trabalho, não tem como alguém pagar. Só que logo que ele encontrou alguém ao qual ele deveria conceder perdão, ele não perdoou. Uma dívida mínima, banal, corriqueira, ele não perdoou. Então Jesus ali no Evangelho de Mateus 19, ele falou primeiro disso, depois ele entrou nisso. Quer dizer o quê? Que o perdão, irmãos, prevalece sobre todas as coisas. Se nós entendermos o perdão que nós recebemos do nosso Deus, a dívida que ele pagou no nosso lugar, irmãos, o nosso coração tem que ser de muita gratidão e de também ter empatia
principalmente pelo nosso casamento e também pelos demais irmãos, pela vida da igreja, pelas demais pessoas até, porque nós compreendemos o tamanho da dívida que foi pago, né? Então, independente dos nossos erros, das nossas falhas, Jesus nos ensina a perdoar. E ele nos dá o maior exemplo de perdão do universo, pagando a nossa dívida, que era impagável. Senhor Jesus. Nós não podemos evitar escândalos, certo? A Bíblia diz isso. Nós não podemos. É inevitável que eles venham. Mas pelo amor de Deus, vou falar aqui, pelo amor de Deus, que eles não venham por meio de nós. Tá? Eles virão, mas nós somos aqueles que temos as respostas, lembram? Vamos seguir as palavras do Senhor Jesus e viver o plano original de Deus. Homem e mulher os criou. Olha o casamento que Deus criou. Homem e mulher os criou para se unirem e serem uma só carne. E não separe o homem o que Deus ajuntou. Isso foi no princípio. Percebem agora a resposta que Jesus deu aos judeus? A causa dos problemas nos casamentos é a dureza de coração. A causa dos problemas na vida da igreja é a dureza de coração. Claro que, no caso aqui, nós estamos falando, Jesus estava, assim como Mateus, ele estava apontando diretamente para os judeus. Mas nós não temos nada a ver com isso, certo? Meu coração está de boa aqui, seu coração está de boa, nosso coração é joia, né? Não, irmãos. O meu coração, o nosso coração é igual a dos judeus lá do Antigo Testamento. E o que o Senhor Jesus diz para nós? O que a Bíblia diz para nós? Por gentileza, Ezequiel 36, 26. A receita. Ezequiel 36, 26. A promessa de Deus: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e falarei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então agora Deus está nos dando um novo coração, coração de carne, um coração que ele pode agora escrever, né, suas palavras, e a gente pode andar segundo o que Deus escreveu no nosso coração. Então, no princípio, como nós falamos, né, Adão e Eva, eles estavam nutridos com a palavra de Deus. Deus visitava Adão e Eva na viração do dia. Durante o dia, eles passeavam pelo jardim do Éden, se alimentavam de tudo, né, com exceção de uma árvore que nós sabemos, né? E eles tinham a comunhão diária com Deus. E essa comunhão diária com Deus preenchia seu espírito. Colocava dentro deles o próprio Deus, que nos traz a plena saciedade. Nós procuramos encher a nossa alma com muitas coisas, né, irmão? Mas não tem como. Só quem pode nos preencher é Deus. E isso é através da comunhão íntima com Ele. Isso é maravilhoso. Então isso é simplicidade. Você andar pelo jardim, se alimentar, conversar com Deus, é ser simples. Mas o que aconteceu? Eles perderam a simplicidade. Deram margem para a serpente trabalhar na mente deles. E, infelizmente, já começou a acontecer, né? Já entrou o pecado e o caos começou a reinar. O caos entrou no mundo. Como precisamos vigiar? Esse é um alerta para nós. Como nós precisamos. Eles não estavam no jardim do Éden, se alimentando, tendo comunhão, mas foi um descuido. E a mente já se desviou, corrompeu. Como nós precisamos vigiar, né? Para não cair nessa artimanha do inimigo. Vamos seguir um conselho que o salmista deixou para nós no Salmo 119? Por favor, Caleb. Salmo 119. Achei fantástico todos esses versículos que foram deixados para nós nessa semana do Alimento Diário. Salmo 119, no versículo 25. Ele diz assim: Senhor Jesus.
A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. 28. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. O 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E por fim, o 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então nós vemos aqui que a alegria do salmista está na palavra do Senhor. Ele se encontra aqui em vários motivos de aflição, de angústia, de insatisfação, porém, ele buscava a palavra do Senhor. Assim como o homem se alimentava no jardim do Éden da palavra de Deus e tinha essa satisfação, nós podemos encontrá-la hoje, da mesma forma, na palavra de Deus. Pela ótica do casamento, irmãos, quando nós estamos apaixonados, tudo é lindo, né? Tudo é belo, tudo é formoso, os defeitos são fofinhos, tudo é legal. Só que aos poucos, né? Aos poucos isso vai passando. No começo, tá tudo beleza, né? Eu penso na minha amada ou no seu amado o dia inteiro. A gente leva uma lembrancinha, manda uma mensaginha, por mais simples que seja, mas a gente procura sempre agradar a nossa amada, né? Até os defeitos, né, se tornam bonitinho, fofinho. Nós nos esforçamos para agradar ao máximo. Mas aos poucos, o nosso ego, que é egoísta, que é individualista, vai se tornando vazio, vai se tornando desejoso de ser preenchido. E aos poucos, essa fome vai dando espaço para as minhas vontades. Então eu deixo de me preocupar com as vontades da minha amada, do meu amado, para se ocupar com as minhas vontades. Isso vai crescendo, né? E ao invés de eu pensar em agradar a minha amada, eu começo a querer ser agradado, as minhas vontades ser atendidas. E esse é o caminho da nossa alma, que é um caminho perigoso e sem fim. Lembra que eu estou falando de casamento, mas eu estou falando de igreja, tá? Estou falando da edificação. Então, perder essa simplicidade de ter esses olhos apaixonados pelo nosso amado, pela nossa amada, faz nos afastar da comunhão com Deus e vivemos apenas para o nosso ego, para a nossa própria satisfação. E esse é um problema gigantesco para a nossa vida matrimonial e também para a vida da igreja. Confesso que identificar isso, se eu estou fazendo a minha vontade ou fazendo a de Deus, não é fácil. Nunca foi fácil. Nós precisamos estar em uma comunhão estreita com o Senhor para saber se é a minha vontade ou se é a vontade dele. Até porque a nossa alma está cheia de coisas boas, né? Coisas, gentilezas, sutilezas. Mas o bem e o mal vêm da mesma árvore. E é a árvore que o Senhor não ordenou que não comêssemos. Então nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Senhor. E o salmista deu a receita para nós aqui, né? Como é que a gente chega nisso? Através da palavra do Senhor. O próprio autor de Hebreus fala que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os desejos e propósitos do coração. E discernir, separar alma e espírito. Então nós precisamos da palavra do Senhor, que é o que nos direciona. Olhando para Jesus, qual foi o primeiro milagre público que Jesus realizou? Foi num casamento. O primeiro milagre público de Jesus foi num casamento. Nós vemos isso lá em João 2.
Então isso já nos mostra como que Jesus considera o casamento importante. E ali nós vimos o episódio que nesse casamento acabou o vinho. E esse vinho tipifica a alegria. E a sua mãe foi lá para ele, né? Falou, Senhor, Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus falou, mas espera aí, não chegou minha hora ainda, o que eu tenho a ver com isso? Aí ali, Maria profetizou as palavras mais lindas de toda a sua vida. Ela disse o seguinte, façam tudo que ele vos disser. O que isso quer dizer, irmãos? Que o nosso casamento precisa estar pautado na palavra do Senhor. Não é apenas mais o marido e a mulher, mas é o Senhor. É a palavra do Senhor. E essa palavra, alicerçando, reforçando o nosso casamento, ela é que vai dizer que caminho nós devemos seguir. Porque a minha alma com a da minha esposa, a minha alma com qualquer irmão ou irmã aqui, jamais vai ser a mesma. Jamais. Mas o que nos alinha no mesmo direção, no mesmo caminho? A palavra de Deus. Não, vamos fazer o que eu quero. Não, vamos fazer o que eu quero. Opa, peraí. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? E aí, se nós atendermos tudo que Jesus dissermos, haverá unidade. Não haverá separação. Precisamos ficar apenas com as palavras de Jesus. Senhor Jesus. 1 Coríntios 6,17, né, nos mostra isso, né? Que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E o capítulo 2, verso 16, fala que, unidos ao Senhor, nós teremos a mente de Cristo. Eu e a minha esposa jamais teremos uma mente igual. Eu com o irmão Paulo, com o irmão Daniel, jamais vamos ter uma mente igual. Mas se a mente do Daniel e a minha mente estiverem colocadas em Cristo, irmãos, aí nós vamos ter uma só cabeça, uma só direção, um só caminho. E é isso que o Senhor está fazendo. Façam tudo o que Ele vos disser. É a palavra de Deus que vai nos direcionar na nossa vida familiar e na vida da igreja. Como nós podemos fazer isso? Só tem uma forma, irmãos. Negando a minha vontade. Né? Nós vimos ali o casal apaixonado, ele quer agradar sua esposa ou seu esposo de todas as formas. Nós precisamos nos manter nessa paixão, nesse fogo ardente pelo nosso Senhor, para que a gente também procure negar as nossas vontades com o propósito de satisfazer Ele, satisfazer as vontades dEle. E nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não a minha. Então, o que aconteceu lá em Gênesis? Só voltando lá um pouquinho do que Jesus falou. Só havia o homem. E ele deu nome a todos os animais, porém ele não encontrou ninguém que fosse compatível para ele. Aí Deus fez cair um pesado sono nele e tirou das suas costelas uma e transformou numa mulher. Essa palavra transformou, nós vemos aqui essa semana que ela pode ser traduzida por construiu, edificou. Então, a partir de Adão, Deus edificou uma mulher. Olha que símbolo lindo. A partir de Cristo, Deus vai edificar a sua igreja. A partir de Cristo, Deus vai edificar nosso casamento. Grande esse exemplo para nós. E até no casamento. Muitas vezes, né, nós no nosso ego, egoísta, nós pensamos assim, é para mim. Mas esse exemplo que o Senhor deu não é diferente. É a partir de mim. Então, eu preciso tomar a cruz, negar o meu ego, ouvir a palavra de Deus. E a partir de mim, a minha esposa vai ser edificada. A partir de mim, a igreja vai ser edificada. Porque no nosso ego, a gente sempre vai se considerar vítima, coitadinho, ou esperar que alguém faça. Esse exemplo aqui de Gênesis é maravilhoso. Porque foi a partir de Adão
Então a mensagem é a partir de mim. Quem precisa mudar? Eu preciso mudar. A gente tem a visão errada, né? Não, a esposa precisa mudar. O irmão tal precisa mudar. O irmão precisava estar aqui ouvindo essa palavra. Irmão, eu preciso mudar. Mas não por mim mesmo, por Cristo, por deixar a vida dele crescer, negar a minha vontade, seguir a palavra de Deus. E aí o que vai acontecer? Minha casa vai ser edificada, a igreja vai ser edificada. O apóstolo Pedro, casado, ele disse, né? Como que a mulher ganha o marido? Silêncio. Quieto. Amém. É observando, andando nos caminhos do Senhor e dando exemplo. Então ela é a partir dela que o marido vai ser ganho. É a partir do exemplo do marido que a esposa vai ser ganho. Por que eu estou falando isso? Eu sou de um lar cristão. Já falei isso para vocês aqui. Mas a minha mãe, católica, apostólica, romana, roxa. Tem esses 4 aí, tá? E o meu pai, pentecostal no último, assim. E aí o que acontecia? Dentro da minha família, dentro da casa dos meus pais, não tinha unidade. Minha mãe defendia o lado dela, meu pai defendia o lado dele. Os filhos não iam para lugar nenhum, porque a mãe fala, se não for do meu jeito, não pode. O pai fala, se não for do meu jeito, também não pode. O que aconteceu com os filhos? Era igual aquela esposa largada lá no Antigo Testamento. Ficava a própria sorte. Irmão, se deixar da própria sorte, misericórdia. Então, o que faltava na casa do meu pai e da minha mãe? Unidade. Os dois serviam a Deus. Os dois serviam a Deus. Se você for olhar, minha mãe é um exemplo de fé, meu pai é um exemplo de fé. Mas o que não tinha? Unidade. Não eram uma só carne. Meu pai servia muito? Servia muito. Tanto é que eu ouvi minha mãe dizer muitas vezes, eu sou viúva de marido vivo. Porque meu pai passava o dia, final de semana, tudo, fiado lá, na Deus e Amor, no local lá onde ele... E largava o peso, a responsabilidade dos afazeres do lar, do cuidado da casa, tudo nas costas da minha mãe. E quando iam conversar, nem era uma conversa saudável. Era só para debater. Só conflito, bate-boca. Irmãos, isso não expressa a glória do Senhor. O Senhor Jesus orou, falou, sejam um. Então como que a igreja vai ser edificada? Esposa, serve junto com seu marido. Marido, serve junto com a sua esposa. Não vamos focar no que nos divide, mas no que nos une, que é o Senhor Jesus, que é maior do que tudo. Então se a minha esposa está num serviço, vamos embora, vamos seguir. Se não está, vamos encorajar, tá? Nós temos as ferramentas, ou vamos sair pregar o evangelho? Vamos junto. Ou vamos fazer parte das mulheres conectadas? Vamos. O homem está no grupo de oração? Vamos fazer junto. Vai para a reunião? Vai junto. Está junto, casal junto. No viver comum do lar, marido, participa. O apóstolo casado disse isso, né? Marido, participai igualmente da vida comum do lar. Ele orientou. Então, essa comunhão entre marido e mulher é a unidade que o Senhor quer. E isso vai expressar a sua glória. Senhor Jesus. Beleza. Então, no seu casamento, não fique só esperando, tá? Seja aquele que morre. Quem deu a maior demonstração de poder que este planeta já viu? Senhor Jesus. Agora, qual foi a demonstração de poder que Jesus deu? Morreu. Isso é poder? O apóstolo Paulo, quando ele chegou diante dos coríntios, falou assim, ó, eu não busco nem poder, nem sabedoria, mas a Cristo e este crucificado. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Onde está o poder de Deus? Na morte. Se eu e você aprendermos isso, Senhor, a igreja vai andar. A igreja vai ser edificada. Amém. Então, Cristo, ele é o nosso modelo.
Ele se entregou por sua noiva, por sua igreja, derramou seu sangue. Qual o resultado? Uma esposa gloriosa, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, sem defeito. Lembra da mulher com defeito lá que o marido abandonava? O nosso marido gerou uma esposa perfeita, sem defeito. E ele jamais vai abandoná-la. Jamais. Cristo, ele expressa, né, esse poder por meio da morte. Até encontrei uma definição aqui de morte que achei bem interessante. O que é poder? Poder é entrega voluntária em absoluta obediência. Senhor Jesus. Não é eu expressar o meu poder. Então, na minha casa, quem fala mais alto? Eu. Quem é o mais forte? Eu. Isso é poder? Para o homem, isso é poder. Mas para Deus, poder é capacidade de controlar a força interior. Quem é Jesus? É Deus. A força que ele tinha. Mas ele escolheu ser maldito, morrer na cruz e manifestar o seu poder. Senhor Jesus. Então nos ensina, né, a controlar esse poder. No nosso lar, né, a gente quer falar mais alto, brigar, espernear, dar castigo, nos vingar. Isso não é expressão de poder. Expressão de poder é aprender a dominar controlar isso, se submeter em plena obediência à palavra de Deus. Isso é poder. Isso é poder. Senhor Jesus. Então nós, como sua noiva, sua esposa, entendendo esse amor que o nosso noivo fez por nós, o que cabe a nós? Nos render, entregar esse amor condicional, né? Amar esse noivo maravilhoso que não poupou esforços para demonstrar o amor verdadeiro. O amor verdadeiro ele é expresso dessa forma, é se negando, se entregando, preferindo o outro no seu lugar. Portanto, é possível entender que a graça do perdão está disponível para restaurar casamentos. O poder de Deus se manifesta pela graça de Cristo, pelo perdão de Cristo. Isso está disponível para restaurar o meu casamento, seu casamento e para restaurar o viver comum da igreja. Se não houver perdão entre nós, se não houver essa troca de coração, não tem como a igreja ser edificada. 2 versículos para a gente concluir. Romanos 5:8 e Colossenses 3:13. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não fizemos nada para merecer essa graça, mas Ele resolveu nos amar. Colossenses 3:13, por favor. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Essa é a mensagem da cruz, irmãos. É perdão, é entrega, é amor incondicional. Que a gente possa viver as palavras e o exemplo de Jesus na nossa família, no nosso lar, na nossa casa e, consequentemente, na vida da igreja. E eu tenho plena convicção que nós vamos conseguir testemunhar a glória de Deus lá fora, por termos unidade, por sermos um. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por esses maravilhosos exemplos que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, obrigado por essa linda figura que o Senhor deu do casamento, mas com vista, Senhor, ao propósito de edificar a sua igreja. O Senhor é o noivo, a igreja é a noiva, e o Senhor há muito aguarda esse casamento. Senhor, nos dá essa unidade, para que o mundo possa crer que o Senhor é o Cristo, que o Senhor é o Rei dos Reis. Senhor Jesus, nos ajuda a nos sujeitarmos em amor, expressar o poder, morrendo e nos entregando, Senhor, em prol da edificação da Tua igreja.
Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.